Olá, eu sou o professor Rodrigo, professor da UniLF, da Faculdade de Direito. Estou aqui com alguns alunos que passarão para vocês abordagens atuais do direito com enfoque à informação. Hoje o nosso grupo vai falar um pouco sobre superlotação nos presídios do Distrito Federal. É uma reportagem feita em 2019 pela Metrópolis. Em 2019 já tinha 16.766 presos no Distrito Federal. A taxa de ocupação está 226,72 acima da média. No Distrito Federal, as medidas tomadas pelo governo está sendo a criação do PDF-3 lá no complexo da Papuda, que vai trazer 600 novas vagas para o regime fechado e vai ter aproximadamente 13 mil metros quadrados. A superlotação dos presídios brasileiros é notória. No entanto, tal circunstância não pode servir de fundamento para que se autorize a transferência de apenados de forma desregrada e com sobreposição dos interesses individuais em detrimento do coletivo. Distância familiar que se mostra menos prejudicial do que a colocação do apenado em estabelecimento prisional superlotado. Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência de falta e insuficiência das condições legais de encarceramento. Embora o artigo 103 da Lei de Execução Penal estabeleça o preso permanecerá recluso em local próximo ao seu meio social e seus familiares, tal condição não lhe concede o direito subjetivo de escolher o local do cumprimento da sua pena privativa de liberdade. Pacote anticrime. O pacote anticrime é o nome dado à Lei 13.964 de 2019. Ela surgiu com o propósito de combater a criminalidade no país, principalmente com relação aos crimes de natureza grave e que vem crescendo no nosso país há décadas, como tráfico de drogas, crime organizado, homicídio, entre outros delitos de repulsa social. A lei anticrime foi aprovada em dezembro de 2019 e trouxe importantes alterações no âmbito do direito penal. Na época, 24 dispositivos da lei foram vetados pelo presidente da República. Porém, em abril de 2021, 16 vetos foram derrubados pelo Congresso Nacional e vieram a promulgar. O que é o pacote anticrime? Podemos entender o pacote anticrime como um aperfeiçoamento na nossa legislação penitente. Isso porque, ao passo que a sociedade muda, as leis precisam acompanhar, a fim de manter a segurança pública e preservar o bem-estar social. Dessa forma, houve a necessidade de alterar e de acrescentar dispositivos em diversos pontos da lei penal e processual penal. Tivemos sanções mais duras para determinados tipos de delito, mas a lei também trouxe de forma expressa algumas garantias ao acusado, como a audiência de custódia no prazo de 24 horas. Além disso, tivemos inclusões e alterações que facilitam a percussão penal, fazendo o Estado trabalhar de forma mais eficiente e célere. Consequências do pacote do anticrime, que é o tempo máximo para o cumprimento da pena privativa de liberdade, que era de 30 anos antes do pacote anticrime, e a Lei 13.964 de 2019, por sua vez, alterou o artigo 75 do Código Penal, aumentando para 40 anos o tempo máximo que o infrator pode permanecer preso. A Constituição Federal veda a pena de caráter perpétuo no país. Sendo assim, a lei deve estabelecer um limite máximo para que se cumpra a pena privativa de liberdade, tendo como um dos principais objetivos o recrudescimento no tratamento daqueles que apresentam condutas criminais repetidas, trazendo a eles maior dificuldade para a progressão de regime e vedando a concessão de liberdade. Considerada a maior do país e atinge o número de 231.287 presos, total realidade coloca o Brasil no terceiro lugar do ranking de países com maior número de cidadãos presos no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Essa informação vem da Infopen 2019. Ainda quanto ao levantamento realizado pelo Departamento Penitenciário Nacional no período de dezembro de 2019, cerca de 48,47% da população carcerária cumpre pena em regime fechado. O respectivo percentual corresponde a 362.547 apenados. Nesse viés, o Brasil precisa investir mais em políticas criminais que busquem transformar a experiência criminológica em estratégia concreta de controle da criminalidade, visto que apenas encarcerar não está mostrando eficaz na prática. Assim, na superlotação carcerária é resultado de descaso do Estado, que impede medidas de reinserção do preso nos últimos anos. Tem submetido cada vez mais pessoas à privação de liberdade. Somando a isso, ressalta-se lentidão no Poder Judiciário,
que leva anos para julgar as demandas, a fim de averiguar a veracidade dos fatos motivados da prisão.